Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início ao nosso culto solene, culto esse separado para glorificação e exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, meus queridos, para darmos início ao nosso culto, vamos estar fazendo uma oração de exaltação e glorificação ao nosso Senhor Jesus. Convido o presbítero Adenilson, seja fazendo essa oração em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, Pai, e queremos, ó Deus, expressar a nossa alegria, a nossa adoração, ó Deus, porque nós reconhecemos, nós sabemos que o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, ó Pai. Ó Pai, agora, ó Deus, de uma forma muito humilde, Senhor, nós queremos, ó Deus, dizer, ó Deus, que tudo que irá acontecer aqui, ó Pai, é para a honra, para o louvor da tua glória, Pai. O Senhor é o centro do nosso culto. O Senhor, ó Deus, é qual nós agora, ó Deus, elevamos todo o nosso pensamento, todo o nosso coração, porque nós sabemos que este dia é o dia do Senhor, dia reservado, ó Deus, com a tua igreja, tem o grande privilégio de servir ao Senhor, de trabalhar na tua obra, Pai. E pedimos ao Senhor que nos ajude, que por mediação do teu Santo Espírito, ó Pai, nós possamos, ó Deus, ter condições, ó Deus, de prestar este culto que é devido somente ao Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Deus, pelas orações, pela leitura da tua palavra, pelos cânticos, pelo louvor, mas principalmente, ó Deus, pela mensagem que o Senhor já colocou no coração do teu servo, ó Deus, para transmitir à tua igreja, ó Pai. Use o teu servo, ó Deus, para transmitir a mensagem, ó Deus, que essa mensagem venha de falar aos nossos corações, ó Pai. Que possamos, ó Deus, realmente entender, ó Deus, que a tua palavra, o teu evangelho, ó Deus, nos transforma, nos modifica, muda o nosso caráter, ó Pai. Senhor meu Deus, nós pedimos por tudo e agradecemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, meus irmãos. Meus queridos, nós estamos, mês de agosto, mês das missões, mês este separado para nós orarmos, clamarmos ao Senhor, seja abrindo ou continue abrindo portas para os nossos missionários, irmãos nossos que abandonaram tudo, largaram tudo para servir ao Senhor, espalhados por esse mundo. E nessa noite nós temos um missionário aqui no nosso meio, reverendo Raimundo Montenegro, que tanto nos prestigia, mas também nesse momento nós temos vários missionários espalhados pelo mundo inteiro, e com certeza, meus queridos, dependem muito das nossas orações, dependem também das nossas ofertas, do nosso apoio financeiro, dependem, meus irmãos, da nossa atenção, do nosso zelo, por meio da nossa oração. E por isso eu gostaria de convidar o presbítero Estevão, que estivesse fazendo uma oração em favor dos missionários. Todos os missionários que estão espalhados pelo mundo. Querido, pudesse estar orando em favor desses queridos irmãos. Grandioso Deus, poderoso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, meu Senhor. Meu Deus, que nesta noite o Senhor receba, Pai, os nossos louvores, as nossas adorações, porque o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, meu Senhor. Meu Deus, meu Pai, eu te peço, meu Deus, no nome santo e precioso de Jesus Cristo, meu Pai, abençoe todos os missionários espalhados pela face da terra, meu Pai. Sustenta eles, meu Pai, com a tua santa palavra, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor,
Envia os teus anjos, meu Pai, para estar guiando eles, Pai, nessas tarefas que não são fáceis, meu Senhor. Que o Senhor possa renovar a fé deles cada dia mais em Cristo Jesus, meu Senhor. Sabemos que não é fácil essa missão, meu Senhor, mas o Senhor capacita, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, meu Senhor. Abençoe também, meu Deus, os familiares, todos os missionários, meu Pai, e que o Senhor cerca todas as casas desses missionários com a muralha de fogo, meu Pai, para que o inimigo não se prevaleça, meu Pai, e que o diabo caia por terra, meu Deus, em nome santo de Jesus, meu Pai. Que eles possam, meu Deus, cada dia mais crescer em espírito e em verdade, meu Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela vida dos nossos missionários, meu Pai. Sabemos que não é fácil, meu Pai, mas o Senhor capacita, o Senhor fortalece. O Senhor, meu Pai, nos ajuda, meu Pai, a enfrentar este mundo mal, meu Pai. Meu Deus, graças nós te damos por tudo, meu Deus, por este momento aqui maravilhoso que o Senhor nos concedeu nessa noite, para louvar e bendizer o teu santo nome, Deus. Receba, meu Pai, o culto nessa noite, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, da vida da tua igreja, meu Pai. É no nome santo, precioso de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém, meu Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias em 1 Crônicas. Vamos fazer uma leitura responsiva. Primeira Crônicas, capítulo 16, dos versículos 23 a 31. Quero convidar os irmãos que puderem a estar em pé, para nós fazermos essa leitura com reverência. 1 Crônicas, capítulo 16, dos versos 23 ao 31, de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Todos, alegrem-se os céus e a terra. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, como nós dissemos semana passada, por que existe missões? E o pastor John Piper diz que existe missões porque não há adoração. O Senhor quer que todos os povos o adorem. O Senhor quer ouvir da boca daqueles que Ele criou, adoração e exaltação. E as missões existem para alcançar esses povos que não adoram o nosso Deus como nós adoramos aqui nessa noite. E graças a Deus pelos missionários. E graças a Deus por esses homens e mulheres que se esforçam em fazer a obra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração de exaltação, de glorificação ao nosso Deus. Peço para a esposa do reverendo Raimundo Montenegro esteja fazendo uma oração de exaltação ao nosso Senhor. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o seu santo nome, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é o único digno de ser adorado, de ser louvado e de ser exaltado, Senhor. O Senhor é o único Deus, por isso que estamos aqui hoje, ó Deus, juntos, te louvando, te adorando, ó Deus, e agradecidos, porque o Senhor nos deu a conhecê-lo, ó Deus. Te agradecemos por Jesus Cristo em nossa vida, nosso Senhor e Salvador. Obrigada pela tua misericórdia, Senhor, pelo teu amor, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um dos teus filhos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Rogamos que o Senhor abençoe este culto,
que seja recebido pelo Senhor, ó Deus, mesmo na nossa imperfeição, mas que o Senhor olhe para nós através de Jesus Cristo, ó Deus. Guarda-nos, ó Senhor, livra-nos do mal, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos agora, meus irmãos, abrir nossos hinários no hino 289. Vamos adorar o nosso Deus com toda alegria, com todo entusiasmo, com o hino 289. E assim, meus irmãos, como nós dizemos, como a última estrofe desse hino que diz assim: ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão e em um coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória a ti darão. Sim, meus irmãos, como nós anseiamos por esse dia, o nosso Deus também anseia por esse dia. Por isso nós podemos ter certeza, meus queridos, que será um encontro maravilhoso, da igreja ansiosa para encontrar com o noivo e do noivo ansioso para encontrar com a noiva. Por isso que o ide do Senhor é tão urgente, ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque é necessário que todos escutem a voz do Senhor. E será pregado esse evangelho em todo o mundo, e então virá o fim. E o fim, meus queridos, é o Senhor vindo de encontro à sua igreja, ao seu povo, para que nós para sempre sejamos com Ele, em um coro santo e excelso e jubiloso, e eternamente cantando glórias ao nosso Deus. Meus queridos, vamos passar para o momento de confissão de pecados. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 28. Apenas o versículo 13. Vamos ler todos numa só voz. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, meus irmãos. Aqui, meus irmãos, a oportunidade sublime que o Senhor nos dá de confessarmos os nossos pecados
e termos a certeza de sermos perdoados dos nossos pecados. Não há mais culpa, não há razão mais de você se culpar ou ouvir a voz do diabo acusando você de qualquer coisa. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos confessar nossos pecados com a certeza de que o Senhor perdoa nossos pecados, nos dá uma nova oportunidade de melhorar na caminhada, de nos esforçarmos para abandonar os caprichos do velho homem. Então, por um minuto, meus queridos, vamos estar orando em oração silenciosa, e depois de um minuto de oração silenciosa, convido o reverendo Raimundo Montenegro para quebrar o silêncio com a oração audível. Curvemos nossas cabeças e confessemos nossos pecados. Santíssimo Deus, nós estamos diante da Tua presença. Chegamos humildes diante de Ti, reconhecendo nossas falhas, imperfeições, sabendo que por natureza nós somos indignos, mas também com o nosso coração animados pela Tua graça, pelo perdão que Tu nos dás em Cristo Jesus, na certeza de que o sacrifício do Cordeiro cobre os nossos pecados e nos torna aceitáveis diante de Ti. É nesta certeza que nós nos confessamos pecadores, transgressores da Tua lei, e suplicamos o Teu perdão, suplicamos que Tu apliques a nós a obra do Teu Filho, não apenas a nós objetivamente, mas também subjetivamente, na nossa mente e no nosso coração, nos dando a alegria de experimentarmos o gozo da apropriação do perdão de pecados. E que pelo poder da Tua presença experimentemos também a santificação de nossa vida, lutando e vencendo contra os males que ainda habitam em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos abrir nossos hinários, meus queridos irmãos, no hino 61, Ação de Graças. E no decorrer desse hino, os irmãos que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta, estará com a oportunidade de depositá-lo no gasofilácio. Hino 61. Graças a Deus esta vida, pelo bem que revelou. Graças a Deus pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas bênçãos reveladas. Graças a Deus perdão. Graças pela luz celeste e por nuvens que também, pelas asas do caminho e os espinhos que ela tem, pelas noites dessa vida, pela estrela que é brilhar, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz do coração.
Diácono estará orando e consagrando os dízimos e as ofertas ao Senhor nesse momento. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na tua casa para louvar, bendizer e servir o seu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, as ofertas aqui depositadas no gasofilaço. Pedimos ao Senhor que esteja cada dia mais abençoando, ó Pai, e cada dia mais, ó Pai, dando sustento a todos os irmãos dessa igreja, Amém, ó Pai. Jesus. Que o Senhor possa estar indo de encontro àquelas pessoas que estão necessitadas, ó Pai, aquelas pessoas que estão carentes, ó Pai, precisando de alimento, ó Pai, precisando também, ó Pai, de ajuda espiritual, Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja cada dia mais fortalecendo essa igreja, que possamos, ó Pai, evangelizar esse bairro, que possamos, ó Pai, cada um de nós, ó Pai, propagar o Teu Evangelho, ó Pai. Essa oração que eu faço, com o perdão dos meus pecados, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos continuar adorando ao nosso Deus, e nesse momento a equipe de louvor vai nos conduzir em alguns cânticos espirituais. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Hoje está bem friozinho, né? Seu Ari está ali bem equipado. Queria também, viu? Que a gente chega aqui em cima, parece que ligou o ar-condicionado, né? Eu nunca vi tanto vento na minha vida. Mas nós estamos aqui, né? Deus nos deu graça, nos deu força para estarmos aqui na casa dele. Porque ele é o centro das nossas vidas, né? Ele é que move tudo em nós. E é por isso que nós temos força para sairmos de casa, mesmo estando frio, para estarmos aqui louvando, glorificando e rendendo o santo nome dele.
Que Ele possa estar nos cobrindo com as suas mãos.
É Ele quem cuida de nós. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Mesmo às vezes nós não entendemos, o Senhor está sempre ali conosco. Nós sabemos que nós passamos por lutas e provações, porque a palavra do Senhor nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor venceu o mundo por cada um de nós. Ele morreu ali naquela cruz para salvar cada um de nós. Ele teve misericórdia de cada um de nós. E é Ele que nos sustenta. É nele que está o nosso abrigo. É nele que está o nosso refúgio e a nossa força. Às vezes nós não entendemos, porque às vezes nós questionamos a Deus: Senhor, por que eu tenho passado por tanta luta? Por que eu tenho passado por tanta provação? Mas o Senhor, Ele nos prova a cada momento, porque Ele quer que nós dependemos dEle. Ele nos quer perto dEle, em todos os momentos, em todos os instantes. E às vezes, no momento em que a nossa vida está boa, nós nos esquecemos daquele que nos amou primeiro, daquele que nos amou antes da fundação do mundo. Por isso nós não devemos temer, nós devemos descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Você pode descansar todos os seus anseios, todas as suas dúvidas no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Por isso nós podemos cantar que nós estamos rompendo em fé. E cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de estarmos mais perto dEle em todos os momentos. Amém? Cada vez que eu me
dia nós possamos viver rompendo em fé e agradecendo a Deus pelas lutas e pelas vitórias que também Ele nos dá. Amém? Os irmãos podem se sentar. Nós fomos chamados para o Evangelho pregar, lançar a semente para a vida mudar. Né? E se nós não lançarmos essa semente, as vidas não irão mudar. Que nós possamos viver cada dia o ide do Senhor, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Ontem, lá no culto da federação, eu até falei que às vezes o nosso vizinho não sabe que nós pertencemos à família de Cristo. Porque às vezes nós nunca falamos para ele do amor de Deus. Nós guardamos esse amor somente para nós e viramos agentes secretos do Evangelho. E não é isso que Cristo nos mandou fazer, guardarmos só para nós. Ele mandou nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, a toda raça, a toda tribo, a toda nação. E se nós não fizermos, um dia Deus cobrará isso de cada um de nós. Então, que nós possamos viver cada dia lançando essa semente para darmos vidas e vidas para o Senhor Jesus. Amém? Vamos
nós o desejo e a vontade de servir e levar a palavra àqueles que não conhecem o Senhor. Você fala com o Senhor, peça ao Senhor para despertar no meu coração o desejo de falar do Evangelho. Porque nós estamos na vida, na dificuldade, você tem vontade de falar do amor do Senhor. Essa igreja que desperta cada dia para evangelizar, para falar do amor do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus, acabamos, ó Deus, de ouvir, ó Deus, por meio do louvor. A igreja, ó Deus, é uma igreja em amor e comunhão, pronta, ó Deus, para te servir, pronta para levar o Evangelho, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós entendemos, ó Deus, que como esse livro está nos chamando para o evangelismo, a tua palavra, Senhor, já vem fazendo isso há muito tempo, ó Deus. Mas nós precisamos, ó Deus, que esse desejo, ó Deus, seja externado na prática, ó Deus, seja objetivo nas nossas vidas. Por isso, nesta noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor desperte no nosso meio, ó Deus, pessoas, ó Deus, destemidas, ó Deus, pessoas, ó Deus, que não tenham vergonha de falar do teu amor, ó Deus, pessoas, ó Deus, ousadas, ó Deus, por meio do Evangelho, ó Deus, que prega a tempo e fora de tempo, ó Deus, para que em nome de Jesus o seu amor seja conhecido, Senhor, o seu amor seja experimentado, ó Deus, por aquele que está perdido, por aquele que está nas trevas, por aquele que está, ó Deus, nas garras do vício, ó Deus, no vício da bebida, no vício do cigarro, no vício da droga, aquele que está preso na prostituição, ó Deus, no adultério. Essa pessoa, Senhor, precisa conhecer que é um Deus que liberta, que salva, que transforma, ó Deus. Mas isso só vem por meio daqueles que se levantam, ó Deus, para fazer, ó Deus, a vontade do Senhor, pregando o Evangelho. E nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, desperta no nosso meio, ó Deus, o ídolo do Senhor nos nossos corações. Nos dá a oportunidade, ó Deus, de pregar a tua palavra. Abre portas, ó Deus, de oportunidades para falarmos do Evangelho para aquele que está necessitado, ó Deus. Que o vizinho venha conhecer o Senhor Jesus. Que o amigo de trabalho venha ser despertado pela mensagem, ó Deus, pelo testemunho, ó Deus, dos teus servos. Que o colega de escola venha despertar pelo amor de Jesus, pelo testemunho dos teus servos da escola. Que essa igreja presbiteriana do Diamante, do celeiro de transformação de vidas, no bairro Olaria, no bairro Diamante, Teixeira Dias, que essa igreja em um raio, ó Deus, de 8, 10 quilômetros, alcance aqueles que estão perdidos, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, crendo, sabendo que o Senhor ouve os nossos corações. Desperta, ó Deus, no nosso meio, pessoas, ó Deus, desejosas de pregar e falar do teu amor. Se nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, podem sentar. As crianças vão descer? Bom não, né? Bom não, né? Tá. Antes, então, de nós passarmos para a mensagem do Senhor nessa noite, eu gostaria de mais uma oração. E essa oração para os enfermos da nossa igreja, as pessoas que estão precisando de um milagre do Senhor na sua saúde. Eu quero pedir ao presbítero Zé Elpidio que esteja orando em favor dos enfermos, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Oh, Deus, em
nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos passar para a mensagem. E nessa noite nós convidamos o reverendo missionário, né, Raimundo Montenegro, que está com a oportunidade. O pastor pode estar chegando aqui à frente no púlpito. O reverendo Raimundo Montenegro, meus irmãos, ele é missionário da PMT, ele está fazendo a obra do Senhor no Panamá. Ele vai, claro, expor mais sobre o seu trabalho para os irmãos. E um amigo em comum que me apresentou por meio do telefone, né, o reverendo Lapa, né, me aproximou do reverendo Raimundo Montenegro, que eu já conhecia, né, por televisão, por vídeos e por tudo mais, né? Então, no YouTube. A esposa ela morrendo de rir. Deus abençoe. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja conosco nesta noite. Há muita gentileza da parte do reverendo Cícero. É um prazer estar aqui com os irmãos, né, na igreja do bairro Diamante. Que nome bonito, né? Para uma igreja. E uma satisfação. Nós estamos num período de breve retorno. Nós, pela graça do Senhor, nós somos uma família com 6 integrantes. Hoje está metade aqui, a minha esposa Veridiana, meu filho Caçula, Felipe, a nossa filha mais velha Esther, com o terceiro, Arthur, estão lá na primeira igreja, onde tive a oportunidade de servir durante 7 anos como pastor auxiliar, e o nosso segundo filho, Davi, está num instituto lá em Pernambuco, né? Nós tivemos o privilégio já no passado de servir no trabalho missionário transcultural, pela Agência Presbiteriana também de Missões Transculturais, na Albânia, durante 2 anos, um país do leste europeu, de maioria muçulmana. Foi essa a nossa primeira experiência. Tivemos alguns desafios, acabamos retornando ao Brasil para cuidar de nós mesmos, nossa saúde, e também cooperar com um momento de transição pastoral na vida da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Depois da igreja apacentada, nos apresentamos para retornarmos para o campo. Neste primeiro momento, como campo inicial de retorno, a agência presbiteriana nos propôs uma cooperação no trabalho do Panamá, que é um trabalho longo, que já existe há um certo tempo, mas que tem enfrentado dificuldades de se consolidar. E nós estamos precisamente neste momento de chegada, né, de aproximação. Já pela graça do Senhor alugamos uma casa, estamos tentando resolver as partes burocráticas de documentação, de visto, de matrícula e por aí vai. Pedimos que os irmãos orem por isso, porque está sendo um pouco mais, ou um bocado mais difícil do que nós imaginávamos. Bem, neste interregno, nós voltamos aqui para o Brasil para buscar mais alguns documentos e estamos nessa reta final com mais 9 dias, Deus assim nos permitir, nós regressaremos novamente ao Panamá. Peço aos irmãos que orem por nós. Estando nesta ocasião, falando de missões, né, pelo convite que nos foi dado, estava pensando o que poderia compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor sobre missões. Há muito o que se falar. Há um texto particularmente que é muito citado pelos missiólogos, que são aquelas palavras de Cristo finais, antes dele subir aos céus, conforme registra cada um dos evangelistas. Porém, destas palavras finais, há um certo consenso de que as palavras registradas por Mateus são a mais abrangente. E por isso mesmo eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 28. Nós vamos acompanhar, peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos basear-nos nestes versículos de 16 a 20. São
os versos finais do Evangelho de Cristo, segundo a autoria de Mateus. E temos um desafio bom aqui. Nós vamos refletir, baseado nessa porção que é chamada de Grande Comissão, a parte final, sobre elementos da missão. Quando nós falamos em missão, quais os elementos que estão envolvidos? Não é? Pessoas, atividades, tarefas, abrangência, tempo, modo, o que fazer. São vários pontos. Isso aqui daria para nós destrincharmos isso em muito ponto. Para vocês terem ideia, nós vamos falar de 10 aspectos, 10 elementos relacionados aqui, tentando fazer isso de uma forma condensada. Então, o que eu digo para você? Se esforce e preste atenção. Se você piscar, você não vai conseguir voltar depois. Então, faça aquele esforço assim, vou acompanhar o que está sendo dito para estar o tempo todo junto, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versículos de 16 a 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte em que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixa a sua Bíblia aberta nesta porção aí, nós vamos acompanhando o que nos dizem os versículos bíblicos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença e na consciência de que somos absolutamente dependentes de Tua graça, pedimos que Tu nos ilumines com o Teu Santo Espírito agora, que a Tua palavra foi lida e será exposta. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, viveu aqui na terra como ser humano, experimentando a condição humana na sua humilhação, ou seja, completamente limitado à condição humana afetada pelo pecado, exceto a própria presença do pecado que não havia nele, mas a condição humana afetada sim. Jesus sentiu fome, frio, sentiu dor, dificuldade, foi tentado pelo diabo em alguns desses elementos humanos aqui, sentiu tristeza, agonia profunda, ao ponto de na noite em que se ofereceu, orou, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E a verdade é que o Senhor Jesus voluntariamente entregou a sua vida em sacrifício em favor da sua igreja, dos seus amados, de pecadores como nós, que Ele amou até o fim, ao ponto de entregar a sua própria vida. Ele ressuscita. Ao final de 3 anos de ministério público, pregando o evangelho, curando toda sorte de enfermos, libertando cativos dos mais tipos distintos de escravidão que havia, ensinando de forma intensa um grupo mais achegado de discípulos, a quem ele nomeou apóstolos, os enviados para lançarem os alicerces da igreja cristã. Depois de ter feito tudo isso, o Senhor Jesus agora chama estes discípulos, que com ele conviveram de forma tão próxima e tão intensa. Os apóstolos, nos diz o versículo 16, porque Judas já havia se perdido aqui, que seguiram esses 11 discípulos e seus seguidores para a Galileia, aquela região mais pobre, um pouco mais remota, ao norte da Judeia, onde o Senhor Jesus desenvolveu uma boa parte do seu ministério, e foram para o monte onde Jesus designara, onde Jesus havia falado, para dar a sua palavra final, de despedida dos discípulos, depois de ter convivido com eles durante 3 anos. O versículo bíblico nos diz aí, 17, o seguinte: que quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Bem, o que nós percebemos aqui? Nestes momentos finais de sua presença aqui na terra, já depois de morto e ressuscitado, o Senhor Jesus chama o corpo apostólico, aqueles 11 discípulos mais próximos, para dar palavras finais, importantes certamente. Alguém que sabia que estava na iminência de ir embora, depois de ter falado durante 3 anos com os discípulos, diz: olha, preste atenção, eu tenho umas últimas palavras para dizer para vocês. E precisamente, preste atenção que isso é importante. Estas últimas palavras de Cristo têm como tema essencial a missão da igreja. Antes de subir aos céus, ele vai falar sobre esta missão, ou seja, esta tarefa, esta vocação da igreja de atuação. Nós temos uma vocação existencial, que é a glória de Deus, viver para a glória de Deus, mas tem uma vocação que é um chamado, vocare, que
indica a ideia de ser chamado para executar uma tarefa que Cristo aqui nos explica. E assim, nós vamos começar a ver quais são esses elementos da missão falados por Cristo, descritos no texto bíblico aqui, como nós vemos. Primeiro elemento da missão está descrito no versículo 17. Nós podemos dizer que são os mensageiros. Veja que depois que o Senhor Jesus desenvolve o seu ministério, havia multidões que o seguiam, mas também a multidão se volta depois e pede sua crucificação. Havia um grupo mais ampliado de discípulos que ele envia para sair pregando o evangelho. Lucas chega a narrar como um número de 70 que eram seguidores da vida de Cristo durante o seu ministério aqui. E havia este grupo mais chegado, mais próximo, com quem ele conviveu de forma intensa e profunda durante os 3 anos, que ele escolhe para ser aqueles que vão lançar os alicerces da igreja, a quem ele chama também de apóstolos. Quem são estes? São os mensageiros. Agora, olha que dado curioso, olha como a Bíblia descreve estes mensageiros especiais. Quando a gente fala o nome apóstolo, dá um sentimento de grandeza, né? De pessoas grandes, afinal de contas, dentre eles vieram Mateus, que escreveu o Evangelho, João, que escreveu o Evangelho, o Apocalipse, aqueles escolhidos pelo Senhor, que fizeram milagres. Olha como a Bíblia descreve estes mensageiros. Verso 17. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Preste atenção. Primeiro elemento da missão. Não existe missão sem mensageiro real, mensageiro pessoal. São pessoas. Deus poderia cumprir a missão de alcançar todos os seus eleitos de forma miraculosa. Ele podia enviar anjos para pregar o evangelho para essas pessoas. Imediatamente o Espírito Santo trabalharia no coração e converteria. Mas Deus escolheu se utilizar de outros pecadores para que essa missão acontecesse. Preste atenção que isso é importante. E estes mensageiros não são melhores do que aqueles para quem eles estão falando. Nós não somos melhores do que o mundo que é incrédulo ainda. Porque no meio desse grupo de apóstolos que conviveram intensamente com Cristo, que viram com seus próprios olhos o Senhor, que, como diz João, tocaram com suas mãos, seus ouvidos ouviram sua voz, a Bíblia diz que alguns duvidaram. Uns creram e adoraram, e outros duvidaram. Preste atenção. Os mensageiros da missão de Deus são pessoas humanas falhas e ainda em necessidade e em processo de transformação espiritual, que foram alcançados pelo Evangelho, mas ainda não foram completamente transformados e glorificados. Eu, você, os apóstolos, todos os missionários e os demais cristãos ainda lutam em sua vida entre momentos de adoração, de confiança, de fervor em Deus. O Senhor é maravilhoso, é bom, e a gente canta com louvor, e momentos de dúvida, de crise, de fraqueza. Quando ele diz, será que eu sou crente mesmo? Eu pareço ser tão fraquinho, tão sem graça, que o negócio aperta, eu grito. Alguns são autoconfiantes. Não, eu sou muito bom, eu sou muito confiante nas graças de Deus. Aí, pela providência divina, pode experimentar uma situação difícil, e a pessoa diz, Senhor, eu sou fraquinho, eu pensei que eu era forte. Estes apóstolos, nos diz o texto sagrado, alguns adoraram e outros duvidaram. Preste atenção que a Bíblia não diz aqui, alguns creram e outros duvidaram. Em oposição a duvidar está a adorar. E aí isso me faz lembrar as palavras de John Piper que o reverendo Cícero lembrou. Por que existem missões? Porque Deus ainda não é adorado em todos os lugares. Na verdade, a fé vai produzir uma transformação espiritual de tal maneira na vida de incrédulos pecadores, que nos leva a não apenas a acreditar, mas o acreditar verdadeiramente em Deus nos faz prostrar-nos diante dele em adoração. Onde não há adoração, há necessidade de missão, porque nós somos criados para a glória de Deus. Enquanto não estivermos adorando o Senhor de todo o nosso coração, nós precisamos ser trabalhados pela missão de Deus na nossa vida, pelo trabalho de Deus. Há uma frase que alguém já falou que é muito ilustrativa, que diz o seguinte: quem não é missionário é campo missionário. E com isso está dizendo o quê? Aquela pessoa que não está engajada em levar o conhecimento de Deus para que Deus seja adorado, ainda está precisando ser transformado dentro de si, porque ainda luta com a deficiência espiritual na sua vida. E pode ter certeza de uma coisa, estas duas realidades, elas lutam dentro de nós como sendo inimigos
que tentam conquistar o nosso coração e que são excludentes. Quando nós crescemos no conhecimento de Deus, na adoração do Senhor, diminui em nossa vida as angústias e as lutas da incredulidade. Porque é precisamente a adoração é resultado da maior contemplação, confiança e convicção de quem Deus é. Nós adoramos a Deus por quem Ele é. É quando o nosso coração está cheio das convicções de quem Deus é que nós o adoramos. E nesse sentido a incredulidade vai ficando para fora. Mas preste atenção. Quando a dúvida, a dor, vai tomando conta do coração, o que acontece? O primeiro efeito colateral que a gente sente é que diminui o fervor da adoração. Porque o que nos ameaça, o que nos causa dor, tristeza ou dificuldade, vai tomando conta da nossa mente de tal maneira que parece que isso é mais forte e real do que o próprio Deus infinito. E a Bíblia descreve de uma forma tão honesta, não é verdade, o colégio apostólico como sendo um grupo que tinha aqueles que adoraram e aqueles que duvidaram. Aí eu pergunto para você, o que tem marcado a sua vida? O que tem sido mais forte? A adoração, a contemplação de Deus, o olhar para o Senhor, que lhe dá força, energia, coragem, diz, Deus está comigo, pode vir a dificuldade, não é que ela não vai embora não, mas Ele está comigo, e Ele é forte, Ele me capacita. Ou as dificuldades vêm, e você vai ficando, ó vida, ó céu, cadê Deus que não me acude? Onde é que Ele está? Ele esqueceu de mim, Ele está longe, duvidando. Primeiro elemento da missão, os mensageiros. Que mensageiros são esses? Gente como eu e você. Presta atenção que isso é importante. Normalmente a igreja olha para missionários, olha para pastor também de uma forma diferente, mas missionário ainda mais, como se fosse uma espécie de ser humano diferente. Ou ele é um cara meio doidinho, assim, que deixa tudo, vai embora, se mete no meio da floresta, ou vai para cima da montanha e passa no meio de um outro país. Esse cara não deve bater bem da cuca. Às vezes a igreja olha para o missionário como sendo aquele cara que diz que tem um chamado espiritual, mas não ia dar para ser pastor, porque é difícil, né? Esse negócio de precisa de conselho e tudo. Ah, manda ele para ser missionário. Ele não serve para ser pastor não, mas para ser missionário serve. É uma visão de que é uma pessoa diferente. Ou então, ao contrário, é uma espécie de super-herói do reino de Deus. Um Indiana Jones, aquele antigo personagem. Ou um X-Men Evolution for Missions, né? Aquele personagem que se transforma e ele enfrenta tudo e diz, uau, em nome do reino de Deus. Você olha e diz, nossa, eu queria ser desse jeito. E o que é que a Bíblia diz? O missionário é aquela pessoa que é capaz de adorar, mas é capaz de duvidar também. Igual a mim e a você. Não fique esperando chegar a um ponto na sua vida que você vai acreditar tanto, ter tanta segurança, agora eu vou conseguir evangelizar porque eu tenho. Porque não vai chegar esse dia. Até morrer você vai estar lutando entre adoração e incredulidade. Entre acreditar e ter ânimo e dia que parece que você está desesperado. Sabe por quê? Porque a glória e a beleza não é nossa. É dele. Os mensageiros são seres humanos como eu e você. Mas não são os únicos agentes do reino. No ponto final, vamos pular para o último versículo, versículo 20. No finalzinho, Jesus diz, e eis que estou convosco. Preste atenção. Se por um lado os mensageiros são os seres humanos, por outro lado, um outro elemento da missão que não pode ser esquecido é a companhia da missão. Quem é o grande companheiro da missão? É o próprio Deus. Os agentes da missão são agentes naturais, seres humanos como eu e você, e agentes sobrenatural, o próprio Deus, Jesus no meio da sua igreja que diz, eu estou com vocês todos os dias. Não é uma tarefa que foi largada sobre os seus ombros, diz, cumpra essa tarefa. E você, meu Deus, é muito difícil esse negócio. Eu estou com vocês. Eu estou hoje, quando você está todo animado, com fé, com ânimo, com coragem, querendo evangelizar todo mundo, e vou estar com você naquele dia que você está desanimado, abatido, em dúvida. Eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O segundo elemento da missão importante é o quê? A companhia gloriosa de Deus. Na verdade, alguém já falou o seguinte, quando o missionário chega no campo, achando que o reino de Deus chegou, Deus já estava ali há muito tempo. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele já estava à frente. E muitas vezes nós somos surpreendidos com realidade. Como ocorreu lá na Albânia, a gente tentando cooperar no início da igreja presbiteriana lá, né?
que não havia. E um dia bate uma pessoa dizendo, eu estava estudando aqui, aprendi a fé e procurei, e achei na internet o nome de vocês e bati aqui. A pessoa já chegou convertida lá na igreja. Quem imaginava que num país muçulmano, alguém pela internet ia conhecer o evangelho, se tornar reformado? Ele não só converteu, porque ele tinha até a linha teológica. Deus estava à frente trabalhando. Percebe? Então esse é o ponto que nós não podemos perder de vista. Lhe assusta às vezes ser testemunho de Cristo, dar testemunho do Senhor, falar do evangelho. Lembre-se, Jesus disse, eu vou estar com você todos os dias, nos dias bons e nos dias maus. Segundo elemento, a companhia. Terceiro elemento, há uma base para se fazer a missão. Está descrito no versículo 18. Olha o que Jesus diz. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que nós devemos fazer missão? Porque aquele que tem toda a autoridade foi quem mandou. É uma obediência, não é simplesmente ao pai que quando é filho diz, tá bom, eu vou fazer. Às vezes meus filhos dizem assim, eu tenho uma opção, quando a gente fala para fazer alguma coisa, ele tem opção, isso é uma ordem ou um pedido, porque se for um pedido eu nem levanto da cadeira, né? Mas se for uma ordem eu tenho que obedecer. Aí eles falam assim, eu tenho uma opção, aí diz, olha, eu queria que fosse voluntário, mas se não for voluntário vai ser por obrigação, então eu levanto. Como igreja, é óbvio que não é bom para o nosso coração, nem saudável, que a gente faça contra a nossa própria vontade, só por obediência, né? Mas nós não podemos nos esquecer que ser testemunho de Cristo não é uma opção para os cristãos. Jesus nos chamou para darmos testemunho dele. E quem fala conosco é aquele que tem toda a autoridade. Isso tem uma implicação direta. Primeiro, ele é quem manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não diz o ditado popular? Na versão bíblica, que é mais bonita, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, basta você ler nas implicações disso. Se por um lado tem a ordem, peraí, é aquele que manda, que está mandando, por outro lado, preste atenção. Por outro lado, quem está conosco na missão é aquele que simplesmente tem toda a autoridade. Ou seja, não há oposição, não há inimigo, não há obstáculo, não há dificuldade que seja maior do que o Senhor da missão, o Senhor da igreja que está conosco. Isso deve nos animar a enfrentar, seja o que for. Peraí, eu não estou sozinho. Aquele que tem toda a autoridade está comigo, toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Não tem anjo, não tem demônio, não tem doença, não tem inimigo, não tem crítico, não tem ideologia, não tem dificuldade, não tem clima, não tem tempo, não tem temperatura que seja mais forte do que aquele que é o Salvador da igreja. Portanto, o terceiro elemento para nós lembrarmos aqui da missão é, a missão tem uma base. Qual é a base? O que é que dá o substrato, que serve de alicerce para cumprirmos a missão? A autoridade completa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é por nós, disse o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Se Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, é bom obedecê-lo. Por outro lado, podemos confiar, porque é aquele que tem toda a autoridade que está mandando. Quarto elemento aqui da missão, o foco. Pastor, o que é missão? A gente ouve sobre missão, se fala tanta coisa. Eu faço esporte para missão, eu danço para missão, eu canto para missão, corto cabelo para missão, né? Eu ando pelas ruas para missão, eu oro pela missão. E a palavra missões acaba descrevendo tanta coisa que no final as pessoas ficam em dúvida. O que é de fato a missão da igreja? Ou seja, a tarefa que Deus deu para a sua igreja. Olha o que nos diz o versículo número 19. Ide, portanto, qual o imperativo aqui? Fazei discípulos de todas as nações. Preste atenção, isso é o coração destas palavras de Cristo aqui. Se todos os outros elementos você esquecer, você lembrar disso aqui, você lembrou do principal. Jesus dá apenas uma única ordem em todos estes versículos aqui para a igreja, que é o quê? Façam discípulos. Aí você diz, pastor, eu estou lendo a minha Bíblia em português, tem um imperativo no ide aqui também, você esqueceu. Ide é imperativo, está mandando ir. A sociedade bíblica, quando traduziu como imperativo. Mas a língua grega que foi escrito no Novo Testamento não é imperativo. É o que em português nós costumamos traduzir pelo gerúndio, que tem os outros lá. Há uma única ordem, um único imperativo aqui destas palavras de Cristo, que é o quê? Façam discípulos de todas as nações. É uma ordem, não é uma opção. Nós não podemos viver como cristão e não fazer discípulo e achar que estamos obedecendo. Não estamos.
Nós não podemos, como igreja, dizer, tá bom, eu vou fazer discípulo, mas vou fazer escolhendo, sendo seletivo, só com meu vizinho, gente bonita e cheirosa. Não. Jesus falou claramente, façam discípulos de todas as nações. Eu disse, mas pastor, como é que a gente aqui do diamante vai conseguir fazer discípulo de todas as nações? Uma boa dica, se associe com aqueles que saíram pelas nações, como os missionários. Ore por eles, oferte, você faz parte desse projeto também. Mas se disponha, preste atenção, para testemunhar de Cristo por onde Cristo nos levar. Qual é o ponto? Eu vou falar disso daqui a pouquinho, é o próximo. O primeiro aqui, há um foco na missão. A igreja pode fazer muita coisa. Nós podemos ter momento de comunhão, nós podemos fazer atividades lúdicas aqui, de esporte, social, chamar as pessoas para que tenham, orar com elas, fazer muitas coisas. Mas se a igreja não estiver conscientemente se esforçando para ajudar os pecadores a serem bons seguidores de Cristo, ela não está cumprindo a sua missão. Quando nós chegamos lá na Albânia, esse foi um debate que nós tivemos forte durante um bom tempo, porque é um país muçulmano mais pobre que o Brasil, havia muitas carências, e disse, gente, as necessidades aqui são tremendas. Se a gente não focar, a gente vai se perder e não vai cumprir o essencial. Então, uma das coisas que nós definimos é a clareza. Qual é a nossa missão como equipe missionária aqui na Albânia? Fazer discípulos de Cristo na Albânia, onde nós estamos. Fazer dessas pessoas aqui, que a graça de Deus despertar o interesse, seguidores de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que essa é a pergunta. Então, o que significa fazer discípulos? Fazer discípulos significa estar junto de pessoas para que elas aprendam a seguir Jesus Cristo. E é neste sentido que aparecem os outros verbos do versículo 19. Todos eles traduzidos pelo gerúndio, à exceção do id, que eles colocaram como imperativo, talvez para chamar a atenção do povo. Né? Mas eles estão dizendo como que a igreja vai cumprir essa missão. Como que nós, como igreja, vamos ajudar outros pecadores a serem seguidores de Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Há 3 verbos auxiliares aí. Primeiro deles, ide, que poderia ser mais literalmente traduzido por indo. Como é que a igreja faz discípulos de Cristo? Primeiro meio de fazer discípulos de Cristo, com mobilização. Pessoas não se tornarão discípulos de Cristo se outros que já são discípulos de Cristo não chegarem até ela, próximo dela, para falar do Evangelho. É preciso sair de nossa zona de conforto. É preciso sair dessa situação bem confortável de, como você mesmo citou da conversa de ontem lá na federação, de ser agente secreto de Cristo. É preciso fazer isso. Jesus disse, façam discípulos. Como? Indo ao encontro das pessoas, onde elas estão. Elas podem estar ao seu lado, vizinho, elas podem estar dentro da sua casa, gente que ainda não é cristã, dentro de casa, e que você pode falar do Evangelho. Elas podem estar do outro lado da rua, podem estar no outro ponto do bairro, pode estar em outro bairro da cidade, pode estar em uma outra cidade no estado, pode estar do outro lado do país ou do outro lado do planeta. Não importa o lugar. O que importa é nós aproveitarmos os movimentos que Deus dá em nossa vida para irmos ao encontro das pessoas que precisam do Evangelho. Preste atenção que isso é importante. Diante de Deus, esteja sensível e ore ao Senhor. Deus, me dê sensibilidade para perceber as oportunidades que tu me dás de falar do teu Filho Jesus Cristo pelas pessoas que passam pela minha vida. Preste atenção aqui. Quantas pessoas essa igreja consegue levar a mensagem à medida que vocês convidam pessoas para virem ouvir o pastor pregando aqui? Agora pense, quantas pessoas passam pela sua vida, de segunda a segunda, e que não estão em contato com o pastor de vocês, e que poderiam ter acesso ao Evangelho? Não é preciso ser muito inteligente para perceber que essa segunda é muito mais abrangente do que simplesmente convidar a gente que vem para aqui, não é verdade? É isso que Jesus está dizendo para os discípulos. Indo, à medida que vocês saem, que vão para casa, à medida que caminham pelas vilas, que vão visitar os seus parentes por aí, que saem nas suas viagens, à medida que vocês saem, façam discípulos de Cristo. Vale para nós aqui. À medida que vocês vão ao mercado, à escola, pessoas que Deus coloca na sua vida, gente que às vezes está aflita, e você olha e diz, essa pessoa está aflita, eu tenho uma palavra de consolação do Evangelho para levar para ela, e é uma porta inicial para que as pessoas se tornem discípulos de Cristo. Então, como fazer discípulos de Cristo? Primeiro, se mobilizando.
indo até o encontro das pessoas. Isso pode ser mais programado, estruturado. A igreja tem dia para evangelizar, para distribuir folheto, para fazer atividade, convidar na sua casa, convida um amigo que é incrédulo, vem tomar café lá em casa, comer uma broa, tomar um cafezinho, um chá, bater um papo, assistir um jogo da Copa do Mundo, e depois você sapica o evangelho dela. Percebe? Você aproveita a oportunidade, você está indo ao encontro das pessoas. Segundo meio, se o primeiro é a mobilização, a segunda etapa é a integração. É por isso que alguns missiólogos preferem o texto de Mateus por ser mais abrangente. Porque normalmente quando a gente fala de missões, a gente tende a reduzir apenas a tarefa da evangelização. E algumas pessoas fazem quase aquela tarefa por desencargo de consciência. Já evangelizei, este sangue Deus já não vai mais requerer da minha mão. Lava as mãos como Pilatos. Só que Jesus vai mais adiante, ele diz, olha, indo, faça discípulos em todas as nações, não é? E aí ele vai dizer, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa isso? Do ponto de vista eclesiástico, é o sacramento da iniciação na igreja visível, correto? Do ponto de vista missional, isso significa integrar visivelmente a igreja. Não basta evangelizar e deixar as pessoas evangelizadas soltas, perdidas por aí. Estas pessoas têm que aprender a viver a vida comunitária de igreja, a serem aceitas, a serem integradas na vida da igreja. Os filhos dos crentes, nós fazemos isso ainda bebês, porque eles nasceram debaixo da aliança e nós dizemos, isso aqui não é filho de chocadeira não, é filho de Deus, Deus me deu aqui, filho da aliança, do pacto, eu vou integrar logo na igreja. Nós batizamos como crianças para dizer, eles fazem parte do reino de Deus, da igreja visível. Ainda não nasceu de novo, a gente não sabe quando vai converter, mas faz parte da igreja visível. E desde pequeno trazemos as crianças à igreja. Né? Eu fiquei dando uma olhada aqui, como vocês vão, em alguma medida, já procurando envolver os meninos na vida da igreja. É isso mesmo, família da aliança é assim. Mas preste atenção, esse é o privilégio para quem nasce em uma família cristã. E aquele que não nasceu num lar cristão? Que não tem a Bíblia, que não lê, que não conhece a fé. Como é que eles vão viver a vida cristã? Alguém tem que ir ao encontro deles e evangelizar, mas não dá para abandoná-lo nesse ponto. Tem que caminhar com a pessoa até o ponto dela chegar à igreja e ser integrada na igreja, e receber, e agora fazer parte. Como ela não é da filho da aliança, não foi batizada com um ano de criança. Ela só é batizada depois que crê, e adulto, e professa a fé na frente. É o batismo e profissão de fé de adultos que a gente vê dos convertidos. Eles estão integrados agora na igreja. Diz, esse povo agora é o meu povo. Essa casa agora é a minha casa. Percebe que a missão não se trata somente de você semear o evangelho, mas também de acompanhar a pessoa até integrá-la. E terminou aí? Não. Fazer discípulo de Cristo é uma tarefa que começa indo ao encontro da pessoa, que continua até explicar a fé e a pessoa ser integrada, mas que não para por aí. Continua ao longo do crescimento espiritual da vida dessa pessoa. Olha como Jesus diz. Agora, o terceiro verbo que está no gerúndio aí, verbo auxiliar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Portanto, os meios que Deus usa para que façamos discípulos é o quê? Mobilização, volta ao encontro das pessoas, é integração, ensino, acompanhe de tal maneira que a pessoa se identifica como cristão e faz parte da vida da igreja, mas isso continua com edificação. Eu continuo investindo na vida dessas pessoas para que elas cresçam. O discipulado não termina nunca, só no céu. Nós temos sempre o que aprender de Deus. E preste atenção, todos nós. Quando eu era jovem, na época do início da minha época da mocidade, saindo da UPA para o MP, eu vi o presidente da mocidade falar algo numa das reuniões da mocidade que eu guardei comigo até hoje. Ele deu uma palavra muito sábia, a meu ver, que eu tenho repetido para os jovens que eu tenho trabalhado, e adultos também, que foi o seguinte: procure ao longo da sua vida estar sempre cercado de pessoas mais maduras espiritualmente que você e menos. Aquelas mais maduras para você buscar conselho e para você aprender com elas. E aquelas menos para que você aconselhe e você as ensine. De tal maneira que você tem sempre alguém para buscar auxílio, para que você cresça, mas você tem sempre alguém para você dar auxílio para que ele cresça. Alguém acima para a gente crescer e alguém que está um pouco abaixo para a gente fazê-la crescer. É esse o ponto que Jesus está dizendo. Presta atenção. Isso é
discipulado. Isso é fazer discípulo. É alguém se aproximar de uma outra pessoa e ajudá-la a ser um melhor seguidor de Cristo. Se a pessoa não conhece nada, precisa ouvir o Evangelho. Se ouviu o Evangelho e creu, agora precisa crescer no Evangelho. Fazer discípulo é fazer esse acompanhamento todo no processo. Presta atenção, esta é a missão da igreja, a tarefa da igreja. Nós fazemos isso através dos cultos públicos, da escola dominical, mas também fazemos isso nos contatos pessoais, individuais, que vão para além dos limites das 4 paredes daqui da igreja. Pergunta, próximo elemento para a gente trabalhar aqui. Qual é a abrangência da missão? Em outras palavras, qual é a geografia? Qual o limite do que eu devo fazer isso? Qual é? Jesus diz, fazer discípulos de todas as nações. Ele não diz na sua nação. Diz, olha, o Brasil é tão grande, faça discípulo no Brasil. Ele está falando para a igreja como um todo. Lembra, são os 11 apóstolos que depois vão lançar os fundamentos do cristianismo como um todo. Se o cristianismo hoje está espalhado por todo o mundo, pelos 5 continentes, é porque os cristãos entenderam que não podia ficar com essa mensagem escondida dentro de si, só para si, só para o seu povo, só na sua língua, só no seu país. A abrangência da missão, não se engane. Mesmo vocês que estão aqui em Diamante, não é só onde vocês estão, é até os confins da terra, é em toda a terra. E é por isso que tem a tarefa missionária da igreja. Enquanto existir povo que não ouviu a mensagem do Evangelho e onde Deus ainda não é adorado, existe a responsabilidade de fazer a obra missionária. É em toda a terra. Toda a terra. Esta é a abrangência. É claro que nós, como igreja individual aqui, não vamos conseguir evangelizar todo o planeta Terra. Mas não podemos perder de vista que Deus nos chama para fazer discípulos dele, desde onde nós estamos até os confins da terra, que são as palavras de Lucas no livro de Atos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Como é que a gente participa disso? Orando, contribuindo e aproveitando as oportunidades por onde Deus nos levar. Às vezes a pessoa converte na igreja, cresce, amadurece, aí recebe uma oferta, uma oportunidade de trabalho em outro lugar. Vai para o interior, distante, diz, está tão triste aqui, não tem igreja, eu estou com saudade da minha igreja. Oi, Deus levou você para lá. Começa um culto doméstico aí, na casa. Começa a falar para os vizinhos, monta um ponto de pregação e importuna depois a vida do pastor e diz, fala para mandar um evangelista, alguma coisa, para ajudar aqui no trabalho. Mas comece. Muitas igrejas, na época bíblica, começaram assim, pessoas que disseram, Deus está no meio da minha história, Ele me trouxe para aqui, e eu vou aproveitar onde eu estou e dar testemunho de Cristo. Entendem? Até os confins da terra, aqui diz toda a terra. Então nós já vimos aqui quais são os mensageiros, né? Vimos a companhia gloriosa, vimos a base que é a autoridade de Cristo, vimos o foco que é fazer discípulos, os meios que é a mobilização, a integração, a edificação. E lembra, a missão da igreja tem um conteúdo, um currículo, que não é produzido pelo Ministério da Educação, que não é produzido pela ideologia do momento, pela preferência, mas que foi dada por Cristo e revelada a sua palavra. Olha como ele nos diz no versículo de número 20. Ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que vos tenho ordenado. Qual é o currículo da igreja? A Bíblia. Durante algum tempo, breve tempo, eu colaborei brevemente com a nossa casa editora presbiteriana, escrevendo algumas lições de escola dominical, algumas revistas. Foram 4 só que eu escrevi. Qual é o currículo da igreja? A casa editora presbiteriana, a editora cultura cristã, tem um currículo, tem 3 revistas, Expressão, Nossa Fé e Palavra Viva, não é isso? Cada um tem. Mas se você apertar e espremer, vai sair versículo bíblico, porque o currículo, em última instância, é a Bíblia. É isso que a gente tem para ensinar para as pessoas. Presta atenção. Nós temos um bocado de movimento, falava com o reverendo Cícero um pouco antes aqui sobre o Panamá, que não é muito diferente do Brasil. Multidões indo atrás de busca de prosperidade, de cura e tudo. Qual é o currículo desses lugares? Promessas fáceis e falsas. É o currículo de muitas igrejas doidinhas que tem por aí. Mas se uma igreja quiser ser bíblica e fiel a Deus, qual vai ser o currículo dela? O de Cristo. O currículo nos ensina dizendo, eu não vou prometer mentira nem facilidades para vocês. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Esse é o currículo da Bíblia. É diferente do que as pessoas querem ouvir. É diferente do que muitos estão entregando por aí. Mas é o único autorizado por Deus. Jesus disse, vocês vão fazer discípulos meus? Lembrem-se, o currículo é tudo que eu ensinei. Tem assunto que o pessoal acha maravilhoso. Perdão do pecado, salvação, vida eterna. Tem assunto que o pessoal não gosta de ouvir. Tira a trave do teu olho, perdoa o teu irmão. Se alguém está com raiva de você, vai lá e se reconcilia com ele primeiro. Quem gosta de ouvir isso? Quem gosta de ouvir que tem uma trave no olho e que você está olhando para o cisco do outro? Aí você, não, a trave está no do outro, o meu é só um cisquinho, pastor. Ele é que tem a trave. Não é assim? A gente pensa, ele gosta do pastor ficar cutucando o pecado do outro. Nosso não. Mas o currículo de Deus é o currículo que nos chama para ver o nosso próprio pecado, a nossa própria miséria, e como em Cristo Jesus nós encontramos perdão e salvação. É isso que a gente tem para ensinar. E ao a gente ensinar isso, que é a Bíblia toda, sem ficar escondendo temas porque são mais difíceis, nós estamos cumprindo fielmente a missão. Se nós somos seletivos nessa entrega, nós não estamos sendo mensageiros fiéis. É feito alguém que dá só uma parte do recado. Sabe? A mãe chega assim e diz, menino, vai lá no mercado e compra. Aí dá uma lista de coisas. Diz, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Eu não gosto de cebola, eu não gosto de alho, não gosto de tempero. Aí ele chega, compra o que a mãe traz, depois traz chocolate, bom. Fiz as compras. Não, você não comprou o que eu pedi, não. Mas eu comprei o que eu gostava. Esses são alguns mensageiros. Ele diz, não, eu não estou entregando aquilo que Deus... Mas eu estou entregando uma coisa que o pessoal gosta tanto de ouvir. O que Jesus falou? Ensine tudo o que eu vos ensinei. Vai ter assunto que não vai ser fácil falar, porque você vai perceber que você mesmo está precisando melhorar naquela área lá. Muitas vezes eu preguei lá na igreja e disse o seguinte, gente, eu estou pregando para mim, viu? Estou falando de áreas que eu mesmo preciso melhorar. Mas é o currículo de Jesus, não é o meu. Nem é o seu, é o dele. A missão tem um currículo, a palavra de Deus. E tem um período. Normalmente a gente não fala sobre isso. Olha o que Jesus fala no versículo 20. Ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe o que significa? Missões não é para sempre. Missões é só até Jesus voltar. Essa tarefa de falar a palavra de Deus e o Evangelho até os confins da terra é até que o último eleito seja alcançado e Jesus volte e alcance a sua igreja. Porque depois a igreja no céu não vai precisar mais de missão. A gente não vai ter mais pecado. A gente não vai ter mais ignorância para trabalhar. A gente já vai estar adorando a Deus. Não vai ter mais pessoas na presença do Senhor que não o adorem. Mas enquanto aquele dia não chegar, está valendo a missão. Na época da Reforma Protestante, alguns estudiosos olharam para aquilo e disseram, isso aqui foi para os apóstolos. Eles cumpriram no seu tempo este mandato de Jesus. Mas depois alguns outros, estudando melhor, disseram, olha gente, deixa eu dar uma notícia para você triste. Eu gostaria de poder dizer que já acabou. Mas não acabou, não. Ainda tem gente precisando ouvir. Ainda não chegou à consumação do século. O reino de Deus ainda não está na sua plenitude. O que significa dizer que ainda está valendo o tempo das missões. Está valendo hoje? Está. Ainda é tarefa para nós. Até Jesus voltar, nós devemos estar engajados na obra missionária. E por fim, queridos, nós podemos dizer então o seguinte, no final, nós temos uma companhia, retomando o ponto que eu falei logo no início do primeiro ponto. Jesus diz, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. É uma promessa gloriosa. Essa tarefa missionária vai ser feita pela igreja, mas não sozinha. Na força, na dependência e na companhia do Senhor. Eu confesso para vocês uma coisa, e com isso eu concluo. Algo que desde a adolescência me anima o coração quando eu penso no trabalho missionário. É aquela imagem do Apocalipse, quando João diz, e uma multidão vinda de toda tribo, língua, povo e nação em pé na presença do Cordeiro, adorando com veste nas mãos. Aquela imagem da igreja de Deus na presença dele. Igreja que foi alcançada pela obra missionária. Não pela capacidade do missionário, mas pelo poder do Evangelho entregue por quem foi testemunha de Cristo. E o desejo de tomar parte disso é a força mais forte dentro do meu coração para estar engajado na obra missionária transcultural. Tem outros benefícios, é verdade, eu confesso para você. É muito rico você conhecer
pessoas, né, o teu desafio de falar, mas não tem nada que se compare a você ver um grupo de pessoas de uma língua totalmente diferente, uma cultura diferente da sua, vivendo numa época diferente, e naquele momento está adorando a Deus do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Isso só é possível porque Deus está realizando a obra missionária através da sua igreja que dá testemunho. Como ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E sou eu quem edifico a minha igreja. Você faz parte desta igreja. Você faz parte desta missão. Com suas orações, com sua contribuição, com seu testemunho. Vamos orar ao Senhor, curva a sua cabeça. Como está a sua vida de testemunho? Como está seu envolvimento com o testemunho cristão? Deus bendito, nós estamos diante da tua presença. Pedimos a graça do teu Espírito sobre nós. Pedimos o teu favor sobre a igreja aqui no bairro Diamante. Pedimos a ação gloriosa e graciosa do Senhor, nos atraindo primeiro para junto de ti, para que tenhamos uma adoração mais viva, fiel, corajosa, animadora e motivadora também para sermos melhores testemunhas tuas e discipuladores. Ajuda-nos a cumprir a missão de fazermos discípulos teus em toda a terra, a partir de onde estamos, mas até onde esta palavra ainda não foi proclamada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos ficassem em pé por um minuto, aproveitar a presença do reverendo Raimundo Montenegro, e sabendo que no próximo sábado nós vamos ter trabalho de evangelismo, gostaria de pedir ao reverendo que fizesse mais uma oração para o trabalho da UPH. Nossa UPH faz um trabalho de evangelismo todo mês aqui. Sábado nós temos um trabalho e nós ajudamos também, reverendo, o missionário que está no Piauí. Eu gostaria que o reverendo orasse em favor da UPH, da igreja também, em favor desse trabalho que é sábado agora, e em favor do missionário Fábio de Barros, que é o missionário que nós atendemos no Piauí. Vamos orar então. Ó Deus bendito, nós te louvamos por este momento de adoração na tua presença, te louvamos pela oportunidade de adorarmos juntamente com a tua igreja aqui, de cantarmos louvores a ti, de ouvirmos a tua palavra. E neste momento nós intercedemos, ó Deus, em favor da tua igreja aqui reunida, em favor do trabalho que será feito no sábado, a atividade de evangelização conduzida pela UPH desta igreja, em favor do missionário Fábio que está lá no Piauí, Senhor Deus, revista-o de graça, coragem, ânimo para falar do teu evangelho, e que muitos dos nossos compatriotas brasileiros, residentes lá no Piauí, piauienses, venham a conhecer o teu Filho Jesus como Senhor e Salvador, e tu sejas glorificado naquela parte do nosso país também, Senhor. Sê com esta igreja, sê com seu conselho, junta diaconal, com seu pastor, com os integrantes, ó Deus, dos diversos segmentos das sociedades internas, professores de escola dominical, de tal maneira que se forme um grupo forte e testemunho do Senhor e missionário aqui neste lugar. Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ainda de pé, irmãos, vamos cantar com toda alegria, com todo o ânimo, o hino 318. Vamos entoar com toda alegria esse hino. Nós já ficamos sentados bastante tempo, agora vamos esticar o corpo e vamos cantar o hino 318, com todo o entusiasmo, ceifeiros do Senhor, agradecendo ao mensageiro, reverendo Raimundo Montenegro, pela palavra, pela disponibilidade. Hino 318, ceifeiros do Senhor. Ceifeiros da Seara Santa, quantos lá nos céus,
Nessa noite, depois da oração, peço ao reverendo Raimundo Montenegro que esteja impetrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Peço que o presbítero Ari esteja orando em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder capacitador do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre a igreja de Deus espalhada por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.